Amém. A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Muito bom ter você aqui. Você pode cumprimentar seu irmão aí, dizer a ele que ele é bem-vindo aqui. Fala para ele que é muito bom ele estar aqui. Amém, irmãos? Graças a Deus. O Senhor é fiel, a presença do Espírito Santo de Deus está nesse ambiente, amém? Eu creio que o Senhor, Ele tem algo para falar no seu coração nessa noite. E Ele é poderoso. Domingo passado, quem estava aqui? Nós falamos sobre a doutrina de um milagre, quem lembra? De como receber um milagre da parte do Senhor. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje o tema da mensagem é: ninguém acredita no seu milagre. Pode pregar ou não, irmãos? Domingo passado parece que os irmãos ficou meio grilados, mas não adianta não. O negócio aqui é estreito. Fala pro seu irmão, é estreito o negócio. É o Senhor mesmo bradando, amém, irmãos? Então fala pro seu irmão, se ninguém acredita no seu milagre. Não, convence ele, fala assim, ó, eu tô falando para você que ninguém acredita no seu milagre. Irmãos, isso é tão verdade que lá em Marcos 10:48 a Bíblia nos fala sobre o milagre, fala de Bartimeu. Ele tinha a necessidade de receber o milagre, ele buscava por ele, mas em meio àquela multidão ninguém acreditava no seu milagre. A multidão falava para ele calar, ficar quieto, continuar do jeito que estava, pelo fato de ninguém acreditar no milagre de Bartimeu. Então entenda isso. O que é que eu entendo com isso, pastor? Eu entendo que na verdade, buscar um milagre é mais complicado do que eu imagino, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem um texto em Isaías 3:10, que ele diz assim, eu estou na versão mais de hoje, né, atual, e ele diz assim, ó, Isaías 3:10, diga ao justo que tudo lhe irá bem. Uau! Diga ao justo que tudo lhe irá bem. E a Josi começou falando sobre o justo, sim ou não? Olha que coisa forte. Pois comerá do fruto das suas ações. Quem crê nisso, irmãos? Fala assim, as minhas ações geram frutos. Quem é justo aqui? Ela explicou que eu só sou justo porque eu fui, fala comigo, justificado. Então entenda, olha que coisa forte o versículo. Diga ao justo que tudo lhe irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Então entenda, quando eu entrei às portas, fala assim, as minhas ações começou a produzir fruto. Tem gente que vai ficar aqui e não vai estar aqui durante o culto inteirinho. As suas ações, tem gente que está aqui, mas não está. Ele está na internet, ele está na segunda, ele está na terça, ele está no Instagram, ele está no Facebook, está atrasado, né? Mas ainda está aí. Sim ou não? O Facebook ainda está meio fraco, mas ainda está aí. Sim ou não? Então entenda, as minhas ações depois que eu entro ali, o pessoal da internet está comigo aí, a paz do Senhor. Mas entenda isso, as minhas ações, quando eu entrei ali, fala comigo, ela vai produzir fruto. Então, olha que coisa forte esse negócio. Então, se eu sou justo, vim num culto começo, eu comecei a adorar, fala, a minha adoração vai frustrar o Satanás. Porque eu entrei ali e tu tá falando no meu coração, no meu espírito, para falar assim, não canta não. E de repente eu contrario a vontade do inimigo e começo a clamar e adorar a presença dele neste lugar. Porque as minhas ações vão produzir frutos. Eu estou pregando que ninguém acredita no seu milagre. Entenda isso, irmãos, ninguém acredita em você. Ninguém acredita que você vai dar certo. Ninguém acredita que as coisas para você vai dar certo. Passou porque as pessoas são mal? Não, irmãos, porque isso é quase cultural. As pessoas têm dificuldade, irmãos, em acreditar que você vai romper. Você começar a falar demais, você vai romper, que você vai acertar, você começa a contrariar pessoas perto de você. Você começa a falar que nesse mês seu patrão subiu o seu salário, que sua gratificação foi ótima. Tem gente que perto de você, não sei se você está pegando. Tem gente que perto da gente já começa a falar assim, a se sentir mal. Já começa a refletir assim, mas esse mês foi tão ruim para mim. Ele nunca pensa assim, mas que benção, na vida do irmão está dando certo.
Você se diminui e começa a olhar para dentro de você e falar: olha, as coisas para mim parecem não estão tão boas como estão para ela ou como estão para ele. Então entenda isso. Eu só estou falando isso e é uma verdade, irmãos. As minhas ações aqui dentro, fala assim, vão determinar se vão ser boas ou ruins, sim ou não? Comerão do fruto das suas ações. Eu acho que esse versículo ele não tem como ser tão atual. A Bíblia nos fala assim sobre Jairo. Fala Jairo. Irmãos, quando a Bíblia vai falar de Jairo, olha que coisa forte. Olha o que é ação. Fala assim, olha o que é ação. A Bíblia fala que Jairo ficou sabendo. Quando ele ficou sabendo que tinha um problema na sua casa, ele cruzou os braços. Sim ou não? Ele fez assim. Ele deixou aquele negócio passar, tá tudo certo, foi assim. A Bíblia fala que quando Jairo ficou sabendo do problema na sua casa, a Bíblia fala que ele moveu, fala assim, ele agiu. Fala, ele teve uma ação. E fala assim, foi uma ação de fé. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente vem cheio de problema pra cá e não tem nenhuma ação de fé. Fala pro seu irmão, chupa essa magazeta aí, se vira. Jairo fica sabendo do problema, sim ou não? Fica sabendo do problema, sim ou não? Sim. E quando ele fica sabendo, quem que ele busca? Fala assim, Jesus. Entenda isso. Mesmo ele movendo pela fé, fala comigo, ele encontrou dificuldade. Mesmo ele sendo o príncipe da sinagoga, ele encontrou dificuldade. Mesmo, entenda isso, ele tem uma posição social, uma posição, na verdade, que colocava ele em lugar de honra, ele sofreu, ele na verdade enfrentou dificuldades, irmãos. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente não quer ter dificuldade para receber aquilo que precisa receber. A gente acha que vai acontecer tudo normalmente e nós não vamos enfrentar nenhuma dificuldade. Eu creio que são as dificuldades que nos faz buscar a Deus com mais intensidade. Sim ou não, irmãos? Parece que quando tudo está em cima assim, né, zen, está tudo dando certo, a gente nem lembra de quem? De Deus. Então se as minhas, fala assim, as minhas ações, fala assim, são frutos. Uau, irmão, esse versículo para mim é um dos versículos mais poderosos do livro de Isaías. Sim ou não? Eu começo a entender que todo mundo que entrou aqui fala, tem um problema. Agora o que você está fazendo desse problema é o que vai ser a chave. Quem está pegando? Porque esse problema pode ser um gigante que você está só olhando para ele e nunca encara. Quem pegou a visão? Ou esse problema pode ser um problema que você não olha para o tamanho dele, nem para a condição dele, e você consegue, irmãos. Olha que coisa forte. Você consegue, em nome de Jesus. Isso aqui é cabuloso, irmão. Você que fala assim, consegue, fala assim, em nome de Jesus. Fala assim, enfrentar o problema. Ah, irmãos. Eu creio nisso. Tem uma presença de Deus neste lugar, irmão. E essa presença não está aqui à toa, ela está aqui esperando, fala assim, ação. Porque nós não somos religiosos, sim ou não? Nós não é fariseus, sim ou não, irmãos? Nós somos cristãos que analisamos a Bíblia e entendemos que, fala assim, a Bíblia só é verdade se for vivida, fala, praticada na minha vida. Fala assim, só saber não muda nada. Por que a palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos? Por que não está escrito, sabereis a verdade vos? Porque quando você conhece a verdade, quem é a verdade? É Cristo. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você começa a ser transformado por Ele. Quem está pegando a visão, irmãos? Não tem como se aproximar de Cristo, irmãos, e não mudar nada. Quanto mais eu estou perto do Senhor, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu reconheço as minhas falhas,
as minhas pequenez, as minhas mazelas, as minhas culpas, as minhas fraquezas, quanto mais eu chego perto dele, irmãos, quanto mais eu aproximo dele, quanto mais eu na verdade estou em busca dele, quando na verdade eu me diminuo, sim ou não, irmãos? E falando sobre milagre, por que ninguém acredita no nosso milagre? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nem nós acreditamos mesmo. Sim ou não? Muitas das vezes nem nós acreditamos, nem nós, irmãos, acreditamos que o Senhor pode fazer num culto como esse aquilo que não foi feito um ano todo. Nós não conseguimos acreditar que Deus pode fazer nesse tempo de relógio e mudar a nossa história em um passo, em um piscar, irmãos. É só uma chave que gira. Deus muda a história, Deus muda tudo, e Deus faz algo que fala assim, que ninguém pode fazer. Então entenda isso, fala assim, eu creio. Não, vamos mais forte, fala assim, eu creio. Que a minha ação neste lugar vai determinar o que eu vou receber de Deus nessa noite. Porque eu creio que o justo comerá dos frutos das suas ações. Agora olhe para você mesmo e pense comigo. Eu fiquei pensando nisso quando eu li o texto. Sabe o que eu pensei comigo mesmo? Eu pensei assim, Senhor, quando a palavra vier, qual que é a ação que eu tenho que ter? Quando a palavra vir para mim, qual que é a ação que eu preciso ter? Porque uma ação, fala assim, uma ação eu vou ter. Eu posso me esconder, achar que não é para mim, achar que é para a pessoa que não veio. Fulano tinha que estar aqui. Se ela estivesse aqui, nossa, mas como seria a benção? Ela tinha que estar aqui para ouvir isso. Quem já pensou assim, sim ou não? Então entenda, eu posso ter uma decisão de ação que não vai, fala comigo, alterar em nada naquilo que está fluindo no poder da palavra neste lugar. E eu me perguntei, Deus, quando a palavra vier, qual que é a ação que eu preciso ter? E Deus falou comigo, a palavra é o que, Wes? Eu falei, espiritual. Ele falou assim, então tem uma ação espiritual. A nossa maior dificuldade é entrar nessas portas e querer acessar de forma carnal aquilo que é espiritual. A nossa maior dificuldade é entrar nas portas aqui e achar que Deus vai fazer de maneira, fala comigo, natural, aquilo que é espiritual. Fala para o seu irmão, você é bem mais espiritual do que você imagina. Não, fala bem forte, fala assim, você é bem mais espiritual do que você imagina. Fala assim, nessa noite, eu não posso ficar do mesmo jeito. Eu preciso ter uma ação espiritual. Eu estou pregando sobre que ninguém acredita no seu milagre. Só quem tem um milagre, fecha o olho, coloca a mão no coração e fala assim comigo, Espírito Santo, tu sabe o que me trouxe aqui. Fala assim, ninguém sabe aquilo que só o Senhor sabe. Fala assim, eu creio nessa noite que eu preciso entender que a minha ação aqui vai determinar o quanto eu vou receber de Deus nessa noite. Fala assim, eu creio que num culto como esse, sinais, prodígios, milagres podem acontecer. Fala assim, então, em nome de Jesus, sai do meu coração espírito de incredulidade. Fala de escassez. Fala assim, porta de escassez. Fala assim, porta estreita, limitada. Fala assim, eu quero crer nessa noite. Em um nome de Jesus. E vai acontecer aquilo que só o Senhor pode fazer. Fala assim, aquilo que só Deus pode fazer, nós chamamos de milagre. Fala, graças a Deus. Apreende, por favor, Marcos 10:46.
Domingo passado eu te ensinei sobre a doutrina de um milagre. Hoje eu quero te ensinar que ninguém acredita no seu milagre. E muitas das vezes nem você. Quem achou o texto, diga graças a Deus. Graças a Deus. E depois foram para onde? Jericó. Fala assim, Jesus está andando. Jesus está andando. E ele vai para onde? Fala Jericó. Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e fala grande multidão. Grande multidão. É bom se você se atentar a isso aqui, ó. Fala muita gente. Fala muita gente. Muita gente. Isso aqui é muito, muito forte, irmãos. Aí a Bíblia vai separar uma pessoa. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto aonde? Ao caminho. O que ele fazia? Então entenda, Jesus entrou em Jericó, saindo de Jericó, uma multidão com ele. A Bíblia faz menção de Bartimeu. A Bíblia, na verdade, vai citar Bartimeu. E ela vai, na verdade, qualificar o estado de Bartimeu. Fala assim, o estado dele. O estado dele. Era cego, fala, e mendigo. Cego e mendigo. Isso aqui mexe comigo. Ó, ainda dá filiação. Filho de quem? Timeu. Estava, fala assim, assentado. Assentado. No caminho. No caminho. Fala assim, ele estava certo, sim ou não? Ele estava no caminho. Estava no caminho. Tem versão que fala junto ao. Tem umas versões que fala à beira do. Caminho. Aqui fala junto do caminho. Fala comigo, mendigando. Umas fala à beira do caminho. Sim ou não? Sim. Versículo 48. E muitos, fala muitos. 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, fala assim, o repreendiam. Repreendiam. Para que se. Calasse. Fala assim, ninguém acredita no meu milagre. Ninguém acredita no meu milagre. Mas ele clamava cada vez: Filho de Davi, tem misericórdia de quem? De mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, o quê? Falando, disse: que queres que te faça? E o quê? Ah, uau. Quem está falando? Fala assim, o cego fala. Fala assim, o cego fala. Fala de novo, o cego fala. Sabe qual é o nosso problema? A gente não vê e não quer falar. Mas aqui o cego fala. Pegou? Quem pegou, irmãos? Sabe qual é o nosso maior problema? A gente não está vendo e não quer falar. Mas aqui o cego fala. Você ainda não pegou a visão. Mas eu vou te explicar mais para frente. Mas fala aqui, o cego fala: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo fala, viu? E seguiu quem? A Jesus pelo caminho. Fala, pelo caminho. Pelo caminho. Uau. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Eu consigo separar essa palavra aqui e te mostrar nessa noite algo poderoso e uma chave que você possa usar nessa noite. Amém. Porque o certo é você, fala assim, ouvir e fazer. Então não dá para fazer tudo que ouviu, mas alguma coisa que você ouviu você precisa fazer. Quem está pegando a visão? De domingo para cá, nessa semana, naquela palavra, se você voltar lá no culto e na verdade escutar de novo, você vai ser na verdade estimulado a fazer alguma coisa, que aquela palavra foi ministrada na sua vida. Agora, se você não quiser fazer nada, não tem importância, é só questão de opção. Mas entenda isso, a palavra funciona quando fala assim, quando eu pratico, não quando eu sei. Pegou a visão? A palavra funciona quando eu pratico e não quando eu sei. Tem gente que tem 20 anos na igreja, infelizmente nos 20 anos ele praticou quase nada. Então ele viveu, fala muito pouco nesses 20 anos que ele teve na igreja. Quem está pegando a visão? Porque ela funciona quando eu pratico e não quando eu sei. Quem está pegando?
Nós somos mais cobrados pelaquilo que a gente sabe ou pelaquilo que a gente faz? Aí está a chave. Sim ou não, irmãos? Porque tem hora que você ficar falando demais e não fazer, o que acontece? Você vai ser cobrado pelaquilo que você está falando demais. Sim ou não, irmãos? E aqui o texto começa, é interessante, irmãos. Começa no 46 e fala: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de quem? Estava assentado junto do caminho, fala comigo, mendigando. A coisa que mais me chama a atenção nesse texto, e eu já preguei isso várias vezes, eu já preguei esse texto várias vezes, mas hoje Deus me trouxe uma revelação totalmente diferente, é que mesmo nessa condição, fala comigo, ele revelou a sua fé através da ação. E isso é que nos mostra que ele viveu o milagre porque ele expressou o fruto das suas ações sobre a sua vida. Quando ele toma a decisão, ele está, na verdade, usufruindo dos frutos das suas ações. Pegou aí, sim ou não? Então aqui eu consigo entender, falar que mesmo nesse estado, ele teve muito mais fé que muitos na multidão. Sim ou não? Sabe por quê, irmãos? Fala assim, toda vez que Jesus fala, fala assim, ele produz fé em nossos corações. Fala assim, Jesus, fala comigo nessa noite. O que é fé? Fala assim, fé é decisão. Isso é legal, irmãos. Fé, fala assim, é uma decisão. Em algo espiritual, naquilo que você não está, na verdade, vendo, mas fala, está crendo. Então fé é uma ação naquilo que ainda não existe, como se já existisse. Quem pegou? Fala, eu preciso mover pela fé nesses dias. Eu creio nisso, irmãos. Porque só ler, só falar, só saber, fala comigo, não muda nada. Eu consegui entender que não importa, fala assim, a sua condição. Fala assim, não importa a minha condição. Fala assim, tem fé dentro de mim. Fala assim, a fé é a ação inexplicável. Fala assim, é acreditar sem entender. Muitas das vezes. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem é quando a gente não entende e tem que crer e fazer aquilo que não está entendendo. Sim ou não? Porque enquanto eu estou pregando, a voz da incredulidade, ela fala mais que a voz da fé. Está entendendo isso aí? Ela fala bem mais alto do que a voz da fé. Porque a função do inimigo é nos deixar incrédulo. Porque o incrédulo não recebe nada. Um incrédulo não avança, um incrédulo não prospera, um incrédulo não tem relacionamento, um incrédulo anda desanimado, ele anda cabisbaixo, ele anda fadigado, um incrédulo ele custa vir no culto. Quem está entendendo a visão, irmãos? Porque a gente acha que se a gente vir uma vez na semana no culto, já está tudo resolvido. Fala para o seu irmão, isso é engano seu. Eu vi um testemunho hoje que um pastor foi na África, ele foi na onde? E eu achei interessante, irmãos, o testemunho dele, ele disse que chegou na África. E ele foi falar com um pastor e falou assim, olha, a igreja do Brasil está orando pela África. Quem já ouviu esse testemunho? É legal, não é? E o pastor, muito famoso lá na África. Não famoso pelas redes sociais, não famoso por ser conhecido. Famoso por entregar sua própria vida por amor ao Evangelho. Quem está entendendo o mistério? A especialidade desse pastor é pregar nos velórios. Na onde? Aí ele está pregando nos velórios, a polícia chega, pega ele, ó, faz uns carinhos nele. Vocês entenderam, né? E ó, muito carinho nele. Outro velório, ele está lá pregando o velório. Quando ele ouviu o pastor brasileiro falando que a igreja do Brasil estava orando pela África, aí ele não aguentou. Ele falou assim, como assim? Somos nós que oramos por vocês. Ele falou assim, por quê? Ele falou assim, deixa eu fazer algumas perguntas. Lá no Brasil, vocês podem ir na igreja onde vocês querem? Ele falou assim, até todos os dias, se a gente quiser. Mas mesmo vocês podendo todos os dias, tem gente lá que não vai nem um dia. Ele falou assim, tem muita gente que não vai nem um dia. E tem gente que só vai um dia na semana. Ele falou assim, tem muitos que só vai um dia na semana. Ele falou assim, lá no Brasil vocês têm Bíblia? Vocês podem ler a Bíblia? Ele falou assim, a hora que nós quiser.
Vocês têm várias Bíblias? Ele falou assim, nós temos várias Bíblias e acesso à Bíblia a hora que nós quiser. Ele falou assim, aqui é diferente. Aqui essa congregação só tem uma Bíblia. E eu rasguei essa Bíblia, as folhas em vários pedaços, e entreguei para cada irmão. No dia que eu vou pregar, eu preciso que o irmão se levante e fale assim, ó, o irmão que está com Isaías 53, recite o texto para mim, por favor. Porque o irmão decora a folha que ele pegou. Vocês têm acesso à Bíblia todo dia. Tem gente aqui que na semana nem viu ela. Pode continuar? Sim ou não? Pode continuar? Aí ele falou assim, nós estamos orando para a igreja de quem? Deu até dó, sim ou não? Sim ou não? Ele olhou e falou assim, ó, vocês, isso é interessante. Pode continuar mesmo, irmãos? Os irmãos parecem estar assustados. Ficou baqueado, ficou não? Hã? Fala pro seu irmão, chupa essa mangazenda aí, irmãos. O pastor foi ficando igual vocês, desanimado. Ou talvez envergonhado, né? Eu foi envergonhado, irmãos. Porque nós nunca vamos ler o tanto que precisa e nunca vamos buscar o tanto que precisa. Você nunca vai ver alguém no leito de morte falar assim, ó, eu orei pouco. Ou falar assim, ó, eu orei demais, eu busquei Deus demais. Fui demais na igreja. Nossa, como eu li Bíblia. Não, você nunca vai ouvir uma pessoa no leito de morte falando assim. Ele fala assim, ó, como eu devia ter buscado mais. Queria ir muitas vezes no culto. Eu queria estar lá no culto. Você nunca vai encontrar alguém no leito de morte e falar assim, nossa, como eu orei pouco. Você vai ouvir só falando assim, eu orei muito pouco. Eu devia ter buscado mais, eu devia ter clamado mais. Eu devia, na verdade, ter acessado mais a presença. Irmãos, nós temos acesso a semana inteira, a Bíblia a semana inteira. Nós podemos, entenda isso. Olha, ele ainda fala assim, vocês lá podem adorar a hora que quer. Ele falou assim, pode. Nós adoramos até na rua e nos carros. Ele falou assim, aqui se adorar morre. Então eu entendo que é verdade, eles que precisam orar para nós. Sim ou não, irmãos? Tem muita gente que não veio no culto hoje porque amanhã é feriado. Ele não viajou, ele não quis vir porque amanhã é feriado. Está entendendo o mistério? Ou amanhã é ponto facultativo. Entendeu isso aí? Eu vi uma pesquisa que ele emendou a vida espiritual dele inteira. Sim ou não? Ele emendou não ler, ele emendou não orar, ele emendou não vir nos cultos. Ele emendou tudo, irmãos. Mas isso que eu estou falando, fala assim, é muito sério. É muito sério. Porque nesses dias fala assim, eu creio. Que a minha fé, fala assim, ela é inexplicável. É inacreditável. Aquilo que eu estou buscando. Mas eu creio que Deus vai fazer em mim. Sabe qual tem sido a minha oração nesse dia? Que Deus traga um avivamento sobre a igreja, irmãos. Que Deus transforme esse ministério. E quando eu falo ministério, eu falo na sua casa, eu falo na sua vida, eu falo na sua família. Que haja transformação na sua vida, que haja transformação na sua casa, que haja transformação na sua família, a começar de você. Porque tem gente aqui pedindo transformação para lá, para casa, mas Deus tem que fazer nele primeiro aqui. Porque primeiro é em mim, depois através de mim. Eu quero que Deus faça lá e depois faça em mim. É eu que preciso ser transformado primeiro, irmãos. Na hora que eu estou buscando por algo e Deus está falando, não, primeiro é em você e depois através de você. Quem está pegando aí a visão? Versículo 47, olha a coisa forte. E ouvindo que era quem? Fala, Jesus. Pergunta ao seu irmão, ele ouviu por quê? Pergunta, ele ouviu por quê? Fala assim, por que perguntou? Ele ouviu que era quem? Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje? Fala assim, a diferença entre ouvir, fala assim, e escutar. Entenda isso, eu acho que nós temos muitas horas escutando e poucas horas ouvindo. Fala assim, ouvindo. Nós temos muitas horas nas nossas vidas, fala assim, escutando e poucas horas. Existe um ditado no nosso Brasil que fala assim, se o conselho fosse bom era o quê? Não era o quê? Não era dado, era o quê? Só que aí vem a frase muito forte, conselho, fala assim, conselho, só quem tem experiência pode dar para você.
Fala assim, opinião qualquer um pode dar. Então eu consigo entender aqui, irmãos, que a nossa maior dificuldade nesses dias é entender, fala assim, é entender a diferença de escutar e de ouvir. Quem está entendendo? Irmão, a nossa dificuldade hoje não é Deus falar na igreja. Deus está falando todo domingo. A nossa dificuldade é ouvir. Por quê? Porque quando você ouve, o que te cabe? Fala, obedecer. Fala assim para o seu irmão, é bem mais fácil só escutar. Porque quando eu estou ouvindo, aquilo que eu estou ouvindo, irmãos, está me cobrando obedecer. Pegou aí? Pegou aí o peso de você ouvir a pregação, sim ou não? Uma vez eu fui pregar para um desviado e falei assim, eu não quero nem saber, porque é melhor não saber, eu continuo do jeito que eu estou. Falei, aí é fácil, né? Por nessas coisas eu não quero saber. No Apocalipse eu não quero saber nada, pastor. Porque se eu ficar sabendo, eu vou ficar refém daquilo que você me falou, então não conta nada não. Eu falei, você é esperto, você quer continuar nessa sé vergonhice e não quer se comprometer. Ele falou assim, não, é que eu fico com medo. Eu falei, então tá certo. Fala comigo assim, ninguém que ouve a voz do nosso Deus, de Jesus, fala assim, e fica do mesmo jeito. Irmãos, quando ele ouviu, fala assim, produziu nele. Fala assim, uma reação. Olha qual, o que ele faz? Fala assim, começa a clamar. Só com a nossa maior dificuldade, a gente escuta aqui e não clama. Já parou para pensar nisso? A palavra está sendo pregada, eu posso pregar aqui 1 hora e pouco, tem gente que não vai clamar nessa 1 hora e pouco. Ele vai embora, não vai entender a mensagem, não vai absorver, não vai ouvir. Quem está entendendo o mistério? Quem lembra a história do irmão que ficava com o dedo no ouvido do irmãozinho? Lembra da história? Quem lembra? Pastor pregando, 3 dias pregando e o menino com o dedo na onde? O pastor incomodado com aquele menino e ele olhava e o menino com o dedo só assim, ó. E ele olhava pro menino, o menino com o dedo no ouvido, ele olhava pro menino e falava, esse menino tá estranho, não estou entendendo. 3 dias pregando e o menino na primeira fileira olhando para ele, desse jeito assim, ó. E ele olhava e falava assim, será que é um demônio? Será que ele tá com dor no ouvido? Será que é isso que esse menino tem? Irmãos, ele sem entender o que estava acontecendo, sabe o que ele faz? No final do culto ele chega no menino mesmo, tamanho de Isaac, da Steph, e ele com o dedinho, ó. Ele falou assim, meu filho, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, me explica um negócio. Tem 3 dias que eu estou pregando aqui, você está com esse dedo no ouvido, o que foi? Está inflamado? Ele falou, não pastor, não é isso não. Que minha mãe falou para mim, ensinou lá em casa. Olha que coisa forte. Que tem gente que vem na igreja e a palavra entra no ouvido e sai no outro. Aí para ela não entrar no ouvido e sair no outro, eu colei aqui, ó, para ela descer pro meu coraçãozinho. Ah, irmão, tem muita gente precisando fazer assim. Escutar a mensagem com o dedo no ouvido. Fala assim para ver se desce. Então quando ele ouviu, não tem como eu ouvir. Fala comigo, não produzir ação em mim. O que quer dizer então, pastor? Que eu só estou escutando a palavra e eu não estou ouvindo. Pegou a visão, sim ou não? Tem gente que vai passar 20 anos na igreja e fala assim, só escutando. Já viu aquela moça? Só estou escutando. Estou velho, meu, ninguém sabe. É um funk, né, irmão? Quem lembra desse trem, irmão? Essa música era na época que mais tinha crime, essa música saiu. Porque só estava escutando, não estava ouvindo. Entendeu? Que a polícia pegava, eles não escutavam, eles não ouviam isso, eles só escutavam, podia dar certo. Foi fazendo besteira. Quem está entendendo, irmão? Então nessa noite, fala comigo, nessa noite, o fato de ninguém acreditar no meu milagre, fala assim, eu preciso mudar isso nessa noite. Então a primeira coisa que acontece quando ele ouve, fala assim, ele clamou. Entenda isso, irmãos. Ouvir a mensagem aqui e você ouvir ela entrar no coração, é você já, na mensagem, você já começar a orar. Espírito Santo, isso é para mim. Eu que preciso disso aí. É eu que estou nessa condição. Pai, faz algo na minha vida. Começa a fazer algo na minha casa, através de mim. Eu estou aqui. Começa a mudar em mim aqui então, Deus. Se é para mudar, então começa em mim. Então deixa, entra, Deus. Vem, aí você começa a falar aí no seu coração, no seu espírito, baixinho. Irmãos, conforme você vai liberando essa palavra, a palavra vai, fala assim, produzindo. Fala assim, transformação. Fala comigo, ele clamou. Fala assim, e clamou com reconhecimento. Porque
Ele não clamou de qualquer jeito, ele clamou reconhecendo Jesus. Filho de quem? Foi o que ele escutou? Hã? O que ele escutou? Jesus de? O que você entende com isso? Quando você tem fé, a informação pode até vir errada, você faz o certo. Que é isso, irmão? Se você pegar essa chave, você arrebenta. Por que, pastor? Porque você não pode pôr a culpa em ninguém. Se você está movendo na fé, mesmo que venha, você fala assim, é Jesus de? Não, é Jesus de? Filho de? Tem misericórdia? De mim. Tinha uma multidão, sim ou não? Quantos estava clamando? Por quê? Fala, reconheceu. Eu acho que 99% da nossa dificuldade é reconhecer que Deus está aqui. Nós não acreditamos que Deus está aqui. A gente vem no culto, a gente é bom religioso, a gente é bom fariseu, a gente entra aqui dentro e a gente não acredita. Irmão, já vim no culto, irmão, foi 2 anos vindo na igreja desviado. Não estava pecando não, só estava desviado. Tinha dia que sabe o que eu fazia? Eu ia lá para dentro do banheiro, sentava no vaso, falava, o que eu estou fazendo aqui? Ficava lá, a palavra acontecendo e eu lá dentro. O que está acontecendo? E eu ia em todos os cultos, todos, e fazia desviado. De quê? Desviado do quê? Porque a gente já desviado só prostituir, só fumar, só beber. Não, irmão, desviado é quando você desanima na fé. Quando você não quer ler Bíblia, quando você não quer estudar, você não quer adorar, você não quer buscar, você não quer orar. Irmãos, a gente fica desviado do propósito que Deus tem. A gente fica fugindo do propósito que Deus tem para nós, irmãos. E muito tempo eu fiquei assim na igreja, até a hora que Deus fala assim, chacoalhou. E tem hora que Deus tem que chacoalhar, sim ou não? Irmão, o chacoalhão de Deus é um trem impressionante, sim ou não? E ele chacoalha. Aí ele fala assim, Jesus. Filho de quem? Fala aí, ele clamou. Reconhecendo quem Jesus era. Irmão, talvez você ache que é algo simples, mas não, o reconhecimento vai mudar tudo, sim ou não? Você está na dificuldade, reconhece uma pessoa, o que vai acontecer? É um acesso de ajuda. Pegou sim ou não? Pegou a visão? Sim ou não? Você ajudou alguém te reconhece no lugar, ele vai te... Então entenda, reconhecimento é acesso, irmãos. Quando eu reconheço Jesus no ambiente, eu estou acessando Ele pelo fato de reconhecer que Ele está aqui. Uau, sim ou não? Só que Jesus só não está aqui, Ele está em vários lugares. Quem crê nisso? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. É Ele, irmãos. Quem crê nisso? 48, sim ou não? E muitos o repreendiam para que se... Mas ele o quê? Falando o quê? Tem misericórdia de quem? Esses muitos acreditavam nele? Fala assim, pela sua condição. As pessoas olharam para ele e falaram o quê? Cala a boca, sério. Cala a boca, mendigo, fica quieto. Nada vai dar certo para você não vai conseguir, não é esse domingo, não é hoje que eu faço milagre na sua vida. Você até está pensando que Deus vai fazer hoje, mas não é hoje. Essa multidão representa quem hoje? Fala, o diabo, seus demônios, pessoas que estão perto da gente que não acreditam de fato, de verdade, que Deus vai fazer uma obra na nossa vida. Pessoas que estão perto, tem hora que tem gente que está pertinho de você que não acredita que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, que Ele tem condição de fazer na minha e na sua vida. Tá pegando aí, sim ou não? Porque a Bíblia fala que a multidão o encorajou. A multidão falou, vamos logo, você está na preferencial, é assim? Se você é preferencial. Foi assim? Passe na frente que ele é preferencial. Sim ou não? O que quer dizer isso? Não é pelo fato de você estar sofrendo que você é preferencial. A multidão nunca vai te enxergar preferencial. Quem pegou, irmãos? A multidão, muito pelo contrário, falou para ele: cala a boca e continua nessa condição. Cala a boca e continua cego. Cala a boca e continua mendigo. Cala a boca, não vai adiantar nada. Hoje só é mais um dia que Jesus está passando aqui e nada vai acontecer na sua vida. Você aceita isso? Não, vamos lá. Se você vai aceitar isso, sim ou não? Então fala para o seu irmão: não existe milagre sem obstáculos. Você sabia que o problema não são os obstáculos, o problema é quando nós lidamos com eles. Sim ou não? Posso liberar a chave? Sim ou não? Pergunta ao seu irmão: você vai suportar? Não, pergunta para ele: você vai suportar? Posso liberar a chave? Sim ou não? O problema não é quando nós
Não é, fala assim, os obstáculos, mas o problema é quando nós lidamos com os... Você sabia que quanto mais Bartimeu gritava, mais ele anunciava para Jesus que ele estava nessa condição? Sabe qual é a nossa dificuldade? A primeira vez que a pessoa, cala a boca, você cala a boca, mendiga a gente o quê? Ah, não é de Deus não, vou ficar calado. Nem vou buscar mais. Ah, o irmão estava até me ajudando em oração, mas agora não vai dar nada certo. Ah, o irmão nem olhou aqui para mim, nem me cumprimentou, hoje eu nem sei se eu vou adorar. Pastor passou nem olhou na minha cara. Meu Deus do céu, como é que vai pregar e nem me cumprimentou? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente não sabe lidar com os obstáculos. Ele usou os obstáculos para anunciar que ele estava lá. Ah, não sei se você pegou. Ele usou a dificuldade para anunciar que ele estava lá. Quanto mais eles gritavam, mais anunciava para Jesus que ele não desistia de clamar. Quanto mais eles falam, cala a boca, Sé, cala a boca, mendigo. E ele, pode falar. Cada vez ele clamava, cada vez a ponta da multidão falar inteira. Falar, você não, nós não acredita que você tem condição de receber, de enxergar de novo. E uma coisa é clara, cala a boca e pronto. E ele o quê? O quê? Gritou cada vez mais. Quem está pegando? Fala comigo, olha, 3 coisas ele faz. Fala assim, a dificuldade só pode ser rompida. Fala assim, pela perseverança. Primeira coisa que ele usou para receber, fala assim, a perseverança. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? A gente nunca pensa que a perseverança é no problema. Nós queremos perseverar fora do problema. Quem pegou? Você precisa usar o problema para perseverar nele, para acessar, fala Jesus. Então fala comigo, a primeira coisa que ele fez, perseverou. Irmão, perseverança, fala assim, hoje é tudo. Que essa geração desiste fácil demais, fala fácil demais. Fala a segunda coisa, ele continuou o quê? Fala, clamando. Fala assim, não pare de clamar. Mesmo que todos queiram o seu silêncio. Sabe o que quer dizer isso? Fala assim, ele não desacreditou. Isso aqui é muito forte. Mesmo as pessoas falando, não vai dar certo. Ele falava, vai porque eu creio. Quem pode falar assim, vai porque eu creio? Quem pode fechar o olho e gritar para você e falar assim, ó Satanás, vai dar certo porque eu creio. Aleluia! Mesmo que fale que não vai dar certo porque eu creio. Meu Deus, se você pegar só isso aqui, você pode ir embora e receber. Fala assim, terceira coisa. Fala, o clamor dele não mudou. Pergunta ao seu irmão, por quê? Fala assim, porque a situação ainda não tinha mudado. É a nossa maior dificuldade. A gente para de orar muito cedo. Sim ou não? Eu oro para algumas pessoas no decorrer da semana, eu oro para um punhado de gente. Quanto mais você vai orando, fala assim, quanto mais você vai orando, mais seu número vai passando, sim ou não? E aí você vai orando, você fala assim, vai orando. E é interessante que tem dia que você quer, fala assim, uma oração. Fala assim, você não encontra. Fala pro seu irmão, você não encontra. Tem dia que eu tô lá em casa e falo assim, cara, sabe que tem ninguém para orar para mim, não? Porque você fala assim, você quer uma oração, hein? Quem já quis uma oração? E não foi respondido? Não, fala aí, não foi respondido. Sabe o que eu entendi nesses dias? Que tem gente que quer uma oração, fala assim, uma oração só. E não é respondido. Pergunta pro seu irmão, por quê? Porque naquele dia é você que tem que orar. Hã? Por você? Mesmo. Mas você insiste em querer uma? E o fato de querer, fala assim, o fato de querer, você não ora para si mesmo. Em busca daquilo que quer. Pegou aí a visão? Quem está pegando? Então aqui no texto eu consigo entender que o clamor dele não mudou porque a situação ainda não tinha mudado. Fala pro seu irmão, clame até ser respondido. Dava para pedir oração aqui? Não dava, irmão? Vamos de novo. Jesus estava com os 12, sim ou não? Uma multidão, fala, casa cheia. Moça, quer um culto, fala, um culto acontecendo. Dava para pedir oração?
Hã? Mas não era culto? Não tinha Jesus? Não tinha os discípulos? Não tinha uma multidão? Dava para pedir oração? Sim ou não? Fala assim, até dava. Mas não ia ser respondido. Isso é legal, né, irmão? Quem Deus já falou com você e você engoliu aquilo que Deus falou? Quem já fez isso? Quem já fez isso, irmão? Deus falou com você para você falar e você engoliu. Não quis falar. Quem já fez? Deus te mostrou algo, você fala, não vou falar não. Quem já fez isso? E Deus fala assim, ó, você tem que abrir mais a boca, você tem que falar. Quem já fez isso? É interessante. Fala comigo, eu creio. Eu creio. Nessa noite. Nesta noite. Fala assim, meu coração. Eu acredito. Mesmo ninguém acreditando. No meu milagre. 49. E estou terminando. E Jesus fala, parando. Disse ao que? Diz que o? Uau. E fala, e o que? Espera aí, então fala assim, para aí, fala pro seu irmão, para aí. Você precisa entender isso aqui. O fato de Jesus querer quer dizer, fala, que aconteceu. Isso é legal, não é, irmão? Sabe o que você precisa nessa noite? Só que Jesus queira. Quem está entendendo? Não, você pegou ou não pegou? Olha lá, ó. E parando, Jesus o quê? Fala, para. Diz que o? Ponto e o quê? Tiveram opção? E eles puderam falar, não, ele é mendigo, ele está fedendo. Eles puderam falar? Senhor, eles tiveram opção? Para que você vai atender essa pessoa? Tem muita gente na multidão bem melhor. Eles tiveram opção? O fato de Deus querer quer dizer que você já vai ser atendido. Não sei se você está pegando. O que eu preciso nessa noite é só Deus querer chamá-la. Chamo sim? Chamou ou não? Eles não tiveram opção. Pegaram o cego e ó, traz, ó, dizendo, tem bom ânimo. Aninho, ó, levanta-te, que ele te chama. Fala pro seu irmão assim, não existe clamor sem resposta. Mas a frase que eu quero que você guarde aqui é, fala, parando. Jesus parou, sim ou não? Para chamar quem? O cego. Fala assim, eu creio. Jesus vai parar hoje aqui. Fala assim, vai parar hoje aqui. Vai parar hoje na minha vida. E vai me responder. Se ele parar hoje aqui, qual que é o seu propósito? Qual é a sua expectativa se ele parar hoje aqui? Quem crê nisso, irmãos? Sabe por que Jesus parou para Pedro, sim ou não? E Pedro andou na onde? Sobre as águas, sim ou não? Jesus parou no poço de Samaria. E aquela mulher virou o quê? Uma grande missionária. Entenda isso, tem hora que Jesus parar, tá agindo. Ah, não sei se você pegou. Não sei se você pegou, é porque ensinaram vocês errado. Você só acredita se Jesus estiver agindo, mas não, tem hora que Jesus parado, tá o quê? Tá agindo na minha e na sua vida. Tem hora que Jesus parado, tá o quê? Na minha e na sua vida. Só que pelo fato dele estar parado, a gente já buga. A gente fala, não, parou, já não vai. Ah, Deus está calado. Não, irmão, ele parou. E quando ele parou, ele mandou o quê? Fala, chamar. Então quando ele parou, a parada de Jesus produziu a ação na vida do Bartimeu. Então se Deus parar aqui, entenda isso, ele vai produzir a ação na vida de alguém que está aqui. Alguém que está aqui vai manifestar, vai na verdade agir, vai acessar aquilo que Deus está fazendo, sim ou não? Versículo 50, já estou encerrando. 50. Quem está comigo? E ele lançou de si e falou assim, a sua capa. E levantou-se e foi ter com quem? Fala assim, era necessário largar a capa? Quem acha que era? Você já pode pensar por que ele larga a capa? É uma explicação simples, sim ou não? Mas por que ele larga a capa? Sim ou não? Já parou para pensar? Fala assim, porque não dá para receber nada com Jesus. Fala para o seu irmão, não dá para receber nada com Jesus.
com capa. Ou você é ou você não é. Entendeu isso aí? Essa capa ela tinha uma representação física e espiritual. Espiritual é o quê? Tem gente que fala assim, com capa. E com capa não recebe. Ele tinha que largar a capa. Talvez aqui muitos têm capa de desânimo. E vai até ele. E chega lá e ele fala, não vai dar não. Tem muitos que estão com a capa, irmãos, da incredulidade. Vai até ele e ele fala, não vai dar não. Tá entendendo? Tem muitos que estão com a capa de várias maneiras e várias capas. Entenda isso, com a capa não dá para receber não. E ele entendeu isso muito rápido. Quando ele levantou, ele soltou e caminhou e largou a capa. Sim ou não, irmãos? Tem gente que está indo a ele por muitas das vezes, mas levando o quê? A capa. Essa capa aqui, irmãos, pode representar, fala comigo, máscara. Sim ou não? Tem gente que só quer receber aqui na igreja. Sim ou não? No meio da semana nem é crente. Isso é interessante, né? Não é? Tem gente que entra aqui e entra com uma capa bonitinha para receber só aqui. Mas no meio da semana nem é crente. Ficou ruim, né, irmão? Sim ou não? Mas não, esse cego aqui entendeu o culto certinho, como que ele funcionaria. Ele entendeu o culto funcionando. Ele levanta e solta fala, agora eu estou pronto para ir, pode me guiar até a ele. Me guia que eu não tenho mais nada, eu não tenho capa, eu estou do jeito que para receber meu milagre. Diante dele agora ele vai olhar para mim e vai enxergar aquilo que eu preciso, e é sem, fala comigo, é sem capa. Você acha que Deus não conhece a gente? Sim ou não? Irmão, Deus sabe, conhece a gente, sim ou não? Deus conhece nós, irmão. Deus me conhece ou não conhece? Deus conhece ou não conhece? 51, irmãos. Depois que ele larga o quê? Quem que fala? Jesus. Aqui é bonito, sim ou não? Até agora Jesus tinha falado? Sim ou não? 51 ele vai falar, sim ou não? E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenho o quê? Jesus estava dizendo para ele, até onde eu posso, fala a verdade assim, acessar a sua fé. Até onde eu posso ir na sua fé, até onde a sua fé pode alcançar. O que você quer que eu te faça. Aonde até eu posso ir, na verdade, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua fé. Fala assim, Deus quer mover na fé nessa noite. Deus quer mover na fé nessa noite. Você sabia que Deus nunca move na fé sem perguntar? O que você quer que Ele faça? O que você quer dizer com isso, pastor? Quem está confuso, infelizmente, não recebe, irmão. Você precisa ter certeza. O que você quer hoje nessa noite? Quem está entendendo o mistério? Uma vez eu orei para uma pessoa e eu nunca pensei que esse milagre pudesse ser feito. Eu estava num lugar e era num evento, fala assim, evento. E tinha um adolescente, eu fui orar por ele. E o Espírito Santo falou assim, o que você quer? Ele falou para mim assim, pastor, eu estou aqui nesse evento. Eu acho que ele não era muito certo, mas ele era mais certo que eu. Ele falou assim, pastor, eu tenho um sonho de ter uma bicicleta amarela. Do pneu amarelo, dos canduítes amarelos, do banco amarelo, dos punhos amarelos, dos raios amarelos, do cone amarelo, do pedal amarelo. Eu tenho um sonho de ter uma bicicleta toda amarela. Eu falei assim, você está falando sério? Eu falei assim, o meu sonho, eu estou aqui nesse evento só porque eu tenho um sonho de ter uma bicicleta amarela. E eu falei, aí eu não posso, na verdade, julgar a fé dele, senhor não? E eu falei para ele, então eu vou orar para você. Deus dá aí uma bicicleta amarela, do punho amarelo, do banco amarelo, do pedal amarelo, do pneu amarelo, do punho amarelo, de tudo amarelo. Fala assim, dias depois. Eu estava na casa da porta da minha irmã. Irmão, lá da lua dava para ver ele. Porque ela era toda amarela. E ele me viu do outro lado, ele falou, ô pastor. Eu falei, e aí? Ele falou, senhor aí, ó. Deus me deu a bicicleta amarela, do punho amarelo, do banco amarelo, do canduíte amarelo, tudo amarela. Não importa o que você quer, você precisa saber o que você quer. Independente do A ou B vai te julgar ou não. Tá pegando a visão? Pegou ou não, irmão? Sabe, a gente entra aqui e está em dúvida daquilo que quer. Fique de pé no nome de Jesus. 52, eu vou encerrar com você de pé. E disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu uma grande. Seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode ler de novo ali comigo? E Jesus lhe disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. Fala pro seu irmão, para aí.
O que ele buscava? O que Deus deu? Salvação. Mas Jesus deu primeiro o quê? Salvação. Por quê? Não, porque Jesus sabe realmente o que você precisa. Quem está pegando a visão? Isso, não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. Jesus falou para ele assim, vai a tua fé te? Se ele vai embora assim, ele ficaria legal, sim ou não? Já só salvo e não curado. Sim, não é? Na verdade não é? Sim ou não? Mas Jesus deixou ele embora assim? O que você está entendendo nessa noite? Que Jesus vai deixar você ir embora só salvo. A não ser que você está entendendo. Jesus vai fazer algo a mais, irmãos. E ele falou para ele assim, ó. E ele fala, vai, a tua fé te salvou. E logo, fala assim, viu? E seguia Jesus de que jeito? Então fala comigo, o salvo, fala, vai aonde Deus mandou. E quando o salvo vai aonde Deus mandou, ele se torna um milagre vivo. O milagre aconteceu quando ele o quê? Fala, foi. Começou a caminhar, de repente o olho dele o quê? Abriu. E ele viu Jesus e o seguia. Fala, seguia pelo caminho. E não mais à beira do caminho. Seguir Jesus no caminho, acho que é muito mais difícil, irmãos, que a gente imagina. Seguir Jesus não é fácil, irmãos. Sim ou não? No caminho dele não é brincadeira. Mas eu quero que você ore nessa noite, porque eu creio que independentemente de ninguém acreditar no seu milagre, você precisa acreditar e não desistir. Não parar de clamar, não parar de buscar, não parar de crer que Deus pode, que Deus vai fazer. Diga ao justo que tudo lhe irá bem com ele, porque comerás do fruto das suas ações. Oh Deus, porque comerás do fruto das suas ações. E eu quero orar por você nessa noite, eu quero orar com você nessa noite. Só você que crê nessa noite, só você que entende que o Espírito Santo de Deus está aqui, ele já falou com você nessa noite. Só você que acredita que o Espírito Santo de Deus está nesse ambiente, ele quer liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa essa palavra.